E aí, galerinha, mais um EFAPcast, mais um episódio sendo gravado aqui nas imediações do Parque de Exposições Doutor Alício Dia dos Reis. Corta pro helicóptero agora pra você ver as imagens aéreas. Mentira! Não, corta agora, ó. Você vai acompanhar, não sei nesse episódio, mas algum episódio vai ter umas imagens aéreas pra você ver de drone. O Vinícius tá aqui fazendo foto, ele vai fazer as imagens aéreas pra nós dar os créditos. Não é helicóptero, não é drone, né? É drone. Capitão Hamilton. Fala, gente! FAPcast, o podcast oficial da 53ª EFAP. E nós estamos hoje aqui com um cara que já se mostrou que tem um conhecimento ali. Ele tem um molho do negócio, hein? Ele sabe. Ele sabe. Tem experiência, tem cancha. É o que a gente fala, né? Cada um na sua, né? Exatamente. E aí, esse setor que ele eu já manja. senti uma parceria legal aqui. Já rolou uma conexão. Já rolou. A vida é feita de conexões de network. Então, nosso grande amigo, charado meu filho, Samuel Lara. Cara, muito prazer. Seja bem-vindo. E eu sei que o Jair já tem uma parceria. O Jair já me falou muito bem de você. Inclusive, que bom que a gente está se encontrando aqui nessas circunstâncias. E é isso aí, né, Jarão? O homem veio e tá junto com a gente aí. É isso. Bom demais receber você aqui, Samuca. Eu falo Samuca porque, pros íntimos e parceiros, ele deixa chamar de Samuca. Já eu chego lá. Mas que é um cara, que é um cara que é um cara que é gente boa demais, é um cara que é um baita de um profissional e a gente tá trazendo diversas pessoas de diversos setores aqui no EFAPcast, que é essa parceria da APLA com a Sociedade Rural, com nós do Pode Contar também, trazendo o nosso time do Pode Contar aqui para dentro da EFAP, para falar de diversos setores. Já passou aqui conversar com a gente o Lucas, que é diretor artístico da EFAP. Já passou o Dr. Luciano, que ontem fez ontem na abertura, né? Falo ontem porque o episódio vai pro ar, a gente não sabe qual o dia correto, mas na abertura oficial teve o encerramento do busto do Dr. Alício, pessoal da ADAPAR, da SEAB, do IDR, membros do governo do Ratinho Júnior, secretários aí do governador Ratinho Júnior, e a gente traz o Samuel hoje, que é um cara que trabalha com soluções financeiras, com investimento, com algo que é muito importante hoje a gente lidar, né, cara? Porque muitas pessoas, às vezes, ganham uma grana legal, mas não sabe gerir essa grana, não sabe aonde investir. E tá aqui um cara que pode ajudar as pessoas. Samuca, boa noite, seja bem-vindo ao EFAPcast, Pode Contar, a APLA Sociedade Rural. Boa noite, meus amigos. É um prazer, né, estar aqui conversando com vocês. Né, principalmente, né, num evento tão bacana, tão grandioso que é a EFAP, né? E a maior feira, como o Jairo bem disse aí nos stores e nas propagandas, a maior feira de portões abertos do Paraná. Então, assim, cara, é muito bacana, né, a gente ter esse espaço aqui e contar um pouquinho do que a gente faz, como a gente trabalha, da ideia legal, assim, de desmistificar alguns produtos, né, que a gente trabalha, pensando na ideia de fazer um planejamento financeiro na pegada de educação financeira. Né, como o Jair bem disse aí, hoje as pessoas, elas não têm essa educação financeira, né, inclusive é uma coisa que a gente que trabalha nesse meio, que seria uma coisa bacana de ter, inclusive, na escola, né, no ensino básico. Porque o financeiro é uma das caixinhas da nossa vida muito importante, né? Se você não tiver um financeiro bem gerido, bem administrado, a sua vida vira um caos. Então, assim, como que a gente trabalha? A gente trabalha no planejamento financeiro para todos os tipos de clientes, sejam pessoa física, pessoa jurídica. E daí, dentro do planejamento financeiro, a gente tem vários produtos.
né? Então, assim, a gente trabalha muito forte com o planejamento financeiro, uma ideia diferente de como os bancos trabalham, né? A gente trabalha de uma forma aí, mais personalizada, né? De atendendo à necessidade de cada cliente. Mais consultiva, Mais consultiva, né? Tanto é que a nossa profissão seria um consultor financeiro. O consultor financeiro independente, ou seja, eu não tenho ligação com nenhum banco, com nenhuma administradora, então eu trabalho de forma exclusiva, assim, pro cliente. Então eu vejo o melhor pro cliente, não o melhor para aquele banco X ou Y, ou administradora Y ou Y, quando se falando de um produto de consórcio ou qualquer outro tipo de produto. O Samuel, e eu acredito que a gente teve um boom, né, nessa procura desse conhecimento. Eu posso falar até pós-pandemia, né? Parece que a galera se despertou mais para isso aí e intensifica essa questão de investimentos, seja aporte financeiro, seja consórcio. E aí teve, de fato, esse aumento de demanda, né? As pessoas precisarem disso. Como é que é? Sim, sim. Depois da pandemia, e principalmente depois de 2019, como está aí a taxa Selic, né? Ela está num patamar hoje muito alto. Então, assim, o que baseia a nossa economia é a taxa Selic. Dentro da taxa Selic que os bancos vão balizar a taxa de juros, né? Que é o custo que o banco tem para comprar o seu dinheiro. Então, quando você chega num banco, numa corretora e aplica o seu dinheiro, então o banco compra o seu dinheiro a um percentual X baseado na Selic e ele vende como? Então, ele vende no empréstimo, no cheque especial, no cartão de crédito. Então, uma coisa bem para ser simples, o banco compra e vende dinheiro. E, além disso, ele tem os produtos agregados, seguros, consórcios, todos os tipos de produto, capitalização. Mas a ideia básica de um banco é o quê? Comprar e vender dinheiro. Então, assim, com a taxa Selic no patamar hoje de 15%, o empréstimo se torna hoje muito alto, né? Os juros hoje, então, os juros estão tão altos porque a Selic está alta. Então, o consórcio, hoje, pensando num produto, por exemplo, consórcio, ele se tornou hoje uma opção muito mais atrativa porque o consórcio não tem juros, ele só tem taxa de administração. Então, ele tendo taxa de administração com prazos assim, vamos pegar e fazer um paralelo pensando em financiamento imobiliário. Se você comparar um financiamento imobiliário e comparar um consórcio, você vai ver que dá muita diferença, principalmente com a taxa de juros tão elevada hoje. Então, depois de 2019, o consórcio, se não me engano, estava vendo na Associação Brasileira de Consórcios, que é a ABAC, cresceu mais ou menos 700% em 5 anos. Pouquinho então, assim, que cresce mesmo, né? 200% por ano, se for pensar. Então, assim, é um crescimento, assim... Hoje o consórcio está muito em alta. Quando a gente pensa, o que a gente ajuda o nosso cliente? A realizar os sonhos dele, os projetos, né? Então, por exemplo, o cliente quer comprar uma casa, quer comprar um terreno, quer comprar o seu carro, quando o seu carro novo, ou é o primeiro carro, a primeira casa. Então, qualquer tipo de projeto, né, de sonho, a gente consegue realizar. E hoje o consórcio está muito alta, porque a Selic hoje, né, ela está num patamar bem elevado e ela ainda não tem ainda uma previsão de ter uma baixa boa para o crédito, né? Para o crédito começar a subir novamente, né? Se torna bem mais rentável, né? Exatamente. Não tem nem que... Não cabe nem comparações, né? Se for ver. E outra coisa, essa taxa Selic, dessa forma, ela mexe muito nos mercados. O mercado imobiliário mesmo, ele deu uma segurada, né? O pessoal deu uma segurada esperando aí o que vai acontecer com a Selic, se vai baixar, se vai... mas assim, existem alguns paradigmas ainda a ser quebrados, né, Samuel? A galera ainda, essa parte de consórcio, esse produto consórcio, tem gente que é meio preconceituoso, né? Tem uma resistência. A gente tem um preconceito que, eu vou comprar um consórcio, mas esse negócio aí é golpe. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Demora. É 100 meses pagando, vai ser contemplado só lá no final. Não tem jeito. E hoje é bacana você explicar pra gente as modalidades que você tem de lance, né? Sim. Os grupos dando exemplos, também, né? Aí são os grupos, né? Porque tem gente que não sabe que tem isso. Que tipo assim, você vai entrar num consórcio ali, aí acha que é só o SEI, que é um sorteio que vai sair você. Ou que você entrou num negócio ali que tem milhares de pessoas e milhares. Quando que vai ser eu? De eterno, né? Nunca... Sim. Então, assim, explicando assim de forma bem simples, né, o que seria o consórcio. O consórcio, ele é um grupo de pessoas que se unem com um objetivo específico de comprar um bem. Seja um bem imóvel, né, um bem móvel, que é automóvel, pesados, caminhão, ou uma prestação de serviço, que também é uma modalidade nova que tem no consórcio. O que você pode fazer, por exemplo, na prestação de serviço? Qualquer tipo de prestação de serviço. O que eu vendo muito na prestação de serviço? Na parte estética. Então, por exemplo... As mulheres aí, né, que está muito em alta a parte estética também, quer fazer uma cirurgia plástica, silicone, qualquer tipo de procedimento estético é possível fazer e a gente tem um consórcio de serviços.
viagem. No consórcio pra você pôr Botox. Botox. Botox, silicone. Implante. Até as pessoas... Vamos fazer um aí, Filipão? Até as meninas, quando eu faço reunião em hospital, as coisas assim, que é os lugares que a gente... ou clínicas que a gente mais vende, elas perguntam o que a gente pode... Né, o que eu posso fazer, Samuel, com o consórcio de serviço. Eu brinco assim, ó, se o médico falar que dá jeito, você vai melhorar, pode fazer tudo. Falei, pode fazer funilaria, pintura. Ele fala que dá jeito. Falou, se tiver jeito, pode fazer. Passa umas corridas, funilaria. E aí, então, no caso dos procedimentos estéticos, uma grande maioria tá fazendo através de consórcio. Faz muito através de consórcio, por quê? Se a pessoa não tiver o recurso à vista, ou ela vai fazer o quê? Ou ela financia, né? Então, assim, então o consórcio também é uma opção, que é um produto, que é uma modalidade, um segmento novo de você fazer serviço. É utilizado também para programar viagens. Às vezes a gente faz, por exemplo, eu fiz uma parceria com a Wizard lá em Londrina para fazer viagem para o exterior. Vou fazer um intercâmbio. Então eu começo a pagar daqui a um ano, porque a ideia do consórcio é o quê? É a união de pessoas para comprar o bem que eu falei. E a ideia do consórcio é planejamento. Então, assim, a gente sabe que hoje, o brasileiro em si... Nós não somos, né, pessoas que se planejam, né? Por isso daí a questão da educação financeira. Eu sempre falo pro meu cliente, tudo que é planejado é mais barato. Né? Tudo que você se planeja, se organiza, é mais barato do que você chegar e simplesmente ir tomar um crédito. Você vai pagar uma taxa de juros hoje alta. Então, assim, hoje eu tenho de imóvel, né? O que você pode fazer com o consórcio de imóvel? Comprar qualquer tipo de imóvel, urbano, rural. Você pode, por exemplo, comprar terreno, pode comprar casa nova, casa usada, né? O imóvel rural que eu falei, prédio, apartamento, cara, o que for em relação ao imóvel na planta, você pode quitar financiamento. Se você já tem um financiamento imobiliário, que é da modalidade daquele sistema financeiro habitacional, e você tiver um consórcio e for contemplado, você pode sair de um juros mais caro, utilizar o seu consórcio para quitar aquele financiamento, tira a alienação do banco e entra no consórcio. São coisas assim. Então, o consórcio ele é um produto muito flexível, sabe? Ele tem um leque de opções muito grande. Por exemplo, o consórcio de imóvel. Cara, são N coisas que dá para fazer. Carro, que é o mais conhecido. Então, carro, caminhão, barco, helicóptero. Você estava falando antes aí. Drone, avião, tudo. A gente brinca. Tudo que tiver motor, roncar e der para alienar, dá para comprar. Então, por exemplo, eu já fiz consórcio de drone, consórcio de jet ski. Consórcio de drone? Consórcio de jet ski. Consórcio, por exemplo, de energia solar. Placa solar. Então, assim, cara, dá para fazer de helicóptero, avião, barco, navio, tudo. Se der para alienar, se tiver código FINAME, a gente fala que é um código para fazer alienação e alienar no setor correspondente lá, dá para fazer uma gama bem ampla. E uma dúvida, quando a gente entra no campo de alienar, quando a gente fala sobre serviços, e aí? O que a gente aliena? Qual que é a por exemplo, manobra? Cada administradora de consórcio, ela tem um padrão de valor que você pode fazer sem alienar um bem na prestação de serviço. Então, por exemplo, tem administrador lá que acima de 20 mil reais você tem que colocar uma garantia real. Uma garantia real, um carro, um terreno, para você, porque o consórcio de serviço, você pega em dinheiro. Então, assim, ele entra em dinheiro na sua conta, ou se não direto, por exemplo, eu fiz uma cirurgia estética, entra dinheiro na conta da clínica. Eu fiz uma viagem, daí entra direto, por exemplo, lá na empresa, na agência. Ou se não, entra em dinheiro na conta do consorciado. Então, assim, dá uma garantia para daí, quando for acima, normalmente, de 20 mil reais a carta, o saldo devedor, tem que alienar algum bem. Se abaixo disso, é a própria aval então algumas corretoras têm essa... Tem bastante regras também, né, no consórcio, questão de serviço, de automóvel. Por exemplo, de automóvel, você pegar, ele tem a quantidade de anos que dá para fazer. Varia de administrador para outro, que eu trabalho com várias marcas, né? Mas é até 12 anos, por exemplo, o máximo. Bacana. Caminhão até 15, 20 anos. Então, assim, ela varia. Ela varia essa questão dessas regrinhas, né? Mas, assim, ele é um produto muito flexível, né? Ele é bem flexível. Que massa. E a gente vê bastante gente, né, Jair? Usando o produto, posso falar assim, o produto consórcio, né? Como alavancagem, né? Sim. Alavancagem de patrimônio. Isso aí a galera... E aí a gente viu, né, de um período para cá, bastantes influencers do mundo dos negócios falando sobre isso aí, né? E aí a galera deu esse start, né? Sim. Inclusive, né, eu tenho a minha página aí no Instagram, que eu falo, eu faço todos os segmentos, mas meu foco principal é o consórcio de imóveis, que eu trabalho muito com a alavancagem patrimonial, que é uma outra forma de utilizar o consórcio, porque o consórcio a gente fala que ele é crédito e ele também é investimento. Então, ele é o crédito para quê? Para você adquirir um bem. Imóvel, ou móvel, ou a prestação de serviço. Ele também é investimento. Por quê?
Porque eu tenho uma modalidade que a gente fala alavancagem patrimonial, que é um nominho bonito que o Pablo Marçal inventou. Que é uma forma de a gente conseguir o quê? Para ser bem e para ser rasgado. Você consegue ganhar dinheiro com consórcio, você consegue ter lucro. Quando a sua carta for contemplada, a gente consegue, eu faço essa intermediação, de vender a sua carta contemplada, quando ela é sorteada ou no lance fixo, e você obter um lucro nela. Então, por isso se chama alavancagem, né, patrimonial. Então, por exemplo, você fez um consórcio lá de 100 mil reais. Você paga hoje uma parcela de 400 reais por mês na parcela reduzida, que existe metade. Contemplou no primeiro ano. Você pagou lá 6 mil de parcelas no primeiro ano. Eu consigo vender essa carta sua. Se você, Samuel, não quero comprar um bem, um terreno. Eu consigo vender essa carta porque existe um mercado muito aquecido de compra e venda de carta contemplada. Porque, por exemplo, o Jairo, que ele não quer adquirir um bem, o que o Jairo vai fazer com esse consórcio? Ele vai passar para mim, que eu vou fazer a intermediação, achar um terceiro, que é você, que vai querer comprar um terreno, por exemplo, nessa carta dele de 100 mil. Então, eu faço a ponte só. Então, eu tiro do Jairo aqui, a gente paga lá, por exemplo, 30% sobre o valor da carta, pago lá 30 mil para ele. Ele investiu quanto? 6 mil. Então, ele teve um ágio, um lucro de 24 mil no primeiro ano. Sem fazer nada? Sem fazer nada. Passar, né? E eu faço pagando a parcelinha por mês. Ele vai pagar só a parcela. É nada. E eu passo para você que tá querendo o quê? Comprar um terreno. Então, eu tenho as duas vou pagar pontes. mais barato do que financiar ou... Daí, em vez de você financiar, por exemplo, no banco, né? Você pega essa carta que já está contemplada e você já usa o crédito para quê? Para comprar o seu terreno. Então, eu faço essa ponte. Então, consórcio também, desde 2020 para cá, existe esse mercado muito forte de alavancagem. Outra forma também que a gente usa de alavancagem patrimonial, que é o quê? Você utilizar o consórcio, pensando que, né, o meu foco é mais no setor imobiliário, você comprar um imóvel. Esse próprio imóvel, quando você comprar o consórcio, você vai alocar ele e o próprio aluguel vai pagar a parcela. Então, aí você tem uma renda passiva, né? Então, você vai alavancando o seu patrimônio. Depois que você quitou o primeiro consórcio, o que você faz? Você faz outro e outro e outro. Então, você vai alavancando. Então, é isso que a gente faz, esse planejamento financeiro. Uma bola de neve positiva. Que bacana, cara. Se você pega, que é o que o Samuel sempre fala pra mim. Se você souber entrar nesse mercado e fazer um investimento e ter pessoas igual ele pra conduzir isso, você vai fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, né, cara? Exato. O próprio dinheiro vai ficar trabalhando pra você. E aí pode chegar um ponto, que nem ele falou, é esse. Pode chegar um ponto que daí você vai só administrar aquilo ali. Vai ter uma pessoa que é a função dele pra organizar as cartas, o consórcio, ou o que for, um imóvel, alguma coisa que tem. E você vai só ficar nos bastidores, vamos falar assim, né? Você vai fazer o dinheiro seu girar pra você. O dinheiro seu girar pra você. E a gente fala que é a renda passiva, ou seja, você não vai suar ali, porque assim, aí chega um momento que não é, por exemplo, o Jairo mais que paga o consórcio dele, é o próprio inquilino. Porque daí o valor do que você vai alugar, ele vai pagar, ele vai bater, a gente tem todo esse cálculo que eu faço, esse planejamento, vai pagar o valor da parcela. Então, o Jairo para de pagar o consórcio dele, quem paga é o inquilino. Depois que acabar o prazo do consórcio, aí ele tem o lucro total, né? Então, ele tem aquele valor da renda do aluguel. Aí, o que ele vai fazer? Aquela renda que estaria empatando ali no valor, ele vai fazer outro consórcio para comprar outro imóvel. Aí vai alavancando. Nossa, ele vai ter na renda do aluguel e tem o bem que é o... E tem o bem... Que ele pode vender a qualquer momento e ter a grana. E a gente trabalha em investimento, não existe melhor investimento que... Exato. Quem compra, já tem um ditado aí antigo, quem compra terra não erra. Imóvel não tem erro, né? Quem compra terra não erra. Ô Samuel, e hoje você está instalado em Santo Antônio, você tem o teu escritório aqui? Isso, eu estou instalado aqui em Santo Antônio, ali na Rua Munhoz da Rocha, no Palácio Avenida. Sala 10 ali. Perto da Pai, ali, sabe? Perto da... Em frente à... não, em frente na esquina, ao... né? Em frente do outro lado da Rua do Velório, né? Isso, do outro lado da esquina lá. Pô, que esquina legal, ali. que bacana. Temos 2 salas ali. Que bacana, meu irmão. E você tá na EFAP também, né? Sim, nós estamos participando aí como patrocinador, primeiro ano aí participando da EFAP, né? Que Isso legal. que eu ia chegar nesse ponto que eu ia chegar agora pro Samuel pra gente ir pro nossos finalmente, Samuca. O quanto que é importante, cara, você tá dentro de uma feira de exposição desse tamanho, quanto a marca também, a gente sabe que assim, primeiro de tudo, você confia no evento, porque você colocar sua marca dentro do evento é porque você confia que o evento é grande e vai te dar um retorno, uma visibilidade, um fortalecimento de marca. E segundo, o quanto que é importante para você também, como um consultor financeiro, soluções financeiras, o que a Lara faz, que o time da Lara faz, tá dentro de um espaço desse. A gente comenta muito do network, né? Eu converso muito com ele também, que o network é uma das coisas mais importantes que tem hoje. Você tem aqui diversos setores, né, cara? Por isso que é legal demais você estar aqui, né? Porque aqui você tem o setor de indústria, o setor de venda, o setor do pequeno produtor, Sim. o setor artístico, o setor do agro. Então, isso é legal demais, né, você tá, né? Sim.
Com certeza, eu sempre falo, né, até para as meninas ali, pessoal que trabalha comigo, que a palavrinha mágica do nosso trabalho é network. A gente tem que estar se relacionando com pessoas e o nosso trabalho, né, pessoas de diversos segmentos. Então, hoje a gente está, né, tendo essa oportunidade de participar da feira, né, assim, é uma visibilidade, né, da marca sensacional para nós, principalmente nós que estamos começando agora. Então, assim, eu sempre, né, eu trabalhei 17 anos em banco, tinha comentado com vocês antes. Eu vi, às vezes, antes o marketing no banco, que daí saía despesa da agência como despesa. E agora é outro com uma cabeça mais agora do empresário. E agora eu já vejo hoje como um investimento, já falei isso, né, pro Jairo, que o Jairo me dá o apoio ali no quem marketing. Não é visto não é lembrado, né, meu irmão? Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Né, e assim, a gente tem que estar se relacionando e, claro, em lugares estratégicos. E né, não tem melhor lugar, eu aqui em Santo Antônio, de participar do que a EFAP, né? É onde a comunidade tá, né? É onde reúne não só Santo Antônio, como ele pode Toda a atender região, né? as pessoas do mundo inteiro. Mas aqui é uma festa, como é uma festa muito forte regionalmente, então é legal demais ele forte. Ele tá instalado em Santo Antônio, mas ele atende toda a região norte do estado do Paraná. Né? Poxa, que bacana, cara. Que prazer te conhecer. E que conhecimento, né, Jairo? Demais. Mais um episódio Fala fácil, né? Mais um episódio que o nosso entrevistado conduziu muito bem também, onde tem mais um assunto diversificado de todos os outros que a gente já trouxe aqui para a galera que está em casa, que vai ser válido demais para a galera que vai poder assistir. São vários episódios, então vai ficar lá no nosso canal no YouTube. Depois vai ter vários cortes também na rede social. Exato. É show demais. Samuca, obrigado. Sucesso, cara, para você nessa caminhada. Conte com a gente aí, conte com o Jairo, com o Felipe. Obrigado. Calara, só cresça cada vez mais e vamos marcar um mais longo para você ir lá no Pode Contar, no estúdio do Pode Contar, para você destrinchar um pouco mais esse esquema de consórcio e tudo mais. Será um prazer. Dá uma aula para nós lá, né? Vai com dar uma certeza, aula cara. Eu agradeço aí a oportunidade e esperamos a próxima aí. Tamo junto. Valeu, Obrigado, valeu, Samuca. Valeu, Valeu, gente. Tamo junto. Valeu.